Bom dia, tudo bem? Meu nome é Bruno Marcelos e hoje nós damos continuidade ao nosso projeto de gravação de aulas sobre saúde suplementar. Essa é a nossa segunda aula, eu espero que a primeira tenha sido, de bom proveito dos colegas. A nossa ideia nesse período de pandemia aproveitar, que estamos todos em casa com algum tempo para atualizar, revisar, os colegas que estão ingressando na matéria terem a oportunidade de terem conceitos mais básicos, os colegas que alguns estão procurando se atualizar, e tem, obviamente, aqueles que já são muito experientes que aproveitam, para discordar de mim, me ouvir falar aqui uma bobeira ou outra. E o objetivo do nosso trabalho é esse também, buscar aqui a crítica, a sugestão, o debate e produzir alguma coisa que seja efetivamente útil para os colegas. Mas vamos lá, Hoje, no nosso programa, a gente está razoavelmente seguindo o programa do curso de extensão da OAB, que foi suspenso por conta aí do coronavírus. Hoje nós vamos tratar de processo administrativo sancionador na ANS. Então, eu podia ter colocado ali, mas é em âmbito de Agência Nacional de Saúde Suplementar, não faria sentido ser diferente. Adianto aos colegas que o material não tratará do tema Covid, coronavírus. Por quê? Porque esse é um tema que atualiza todo dia, Hoje é dia 23 de abril e nós tivemos uma reunião da Edcol ontem com algumas determinações, tem uma MP que vale até o fim do ano, com prazos suspensos para algumas coisas, tem questões controversas sobre prazos fluindo, prazos suspensos, o que é processual, o que é pré-processual. Então, não é o objetivo desse trabalho especificamente tratar dessa questão. Acho que fica mais fácil se a gente já deixar explicado do começo. A gente vai tratar de muitas questões que são até controvertidas nessa modalidade de processo administrativo, mas especificamente sobre o tema do coronavírus, não, tá? Que aí o tema, pelo menos o que a gente gravou hoje, fica atualizado por mais algum tempo do que de repente de hoje para amanhã, quando tudo pode mudar, E aí a gente tem que ficar publicando errata e tudo mais, ou modificação, Mas vamos lá. Eu achei interessante, na primeira aula e vou adotar como estratégia para as outras matérias, para as outras aulas que a gente vier aí a formular. Vamos começar pela bibliografia. Eu acho que é importantíssimo a gente ter os conceitos jurídicos que são mais relevantes em mente, porque, afinal de contas, são eles que nos conduzem, ou direcionam o nosso pensamento jurídico crítico sobre a legislação, sobre a matéria, sobre os atos decisórios, ainda mais na matéria, de direito administrativo sancionador, que não é um tema tão simples assim, é uma matéria que tem muito peso e muita discussão em torno dela sobre fundamentação, mérito jurídico, limite da discricionariedade, conceito efetivo de interesse público sobre essa matéria. Então não é tão simples assim. E como também foi colocado na outra aula, o nosso interesse é tratar do tema na saúde suplementar e tudo mais. Essas matérias conceituais a gente vai tratar rapidamente para dar assim trazer a turma que está começando para o mesmo fio da meada de pensamento, mas tá aí, dessa vez inclusive eu tive muita dificuldade com artigo científico sobre NIP, e processo administrativo sancionador. Eu há muito tempo pesquiso para ver se encontra alguma coisa nesse sentido, mas nenhum artigo que eu localizei até então, e eu peço desculpa para os autores que eu não localizei, não me chamaram a atenção. Eu gostaria muito, inclusive, de receber artigos científicos sobre essa matéria, porque eu adoro esse tema. Então, assim, para mim, vai ser aí 50, uma hora e qualquer coisa de muita diversão. Eu gosto mesmo do tema, não vou enganar, acho um barato. Ele tem toda uma característica própria e a gente vai conversando no caminho. Vamos lá, não vamos perder tempo não. Referência sobre direito administrativo sancionador no Brasil, na minha humilde opinião, professor Fábio Medina Osório,
tive a enorme alegria de ter sido aluno dele na pós-graduação em Direito Administrativo na Escola da Magistratura, na Emerge, aqui do Rio. E ele é excelente, tem um livrinho razoavelmente pequeno, né, de 200, 300 páginas, que é o Direito Administrativo Sancionador da editora RT. Né? A RT foi comprada pela Thomson Reuters, então fica mais fácil até o acesso, porque possivelmente essa edição já é eletrônica. Eu tenho o meu, é de papel. Como, né, todos os colegas que estudam Direito Administrativo, né, cada um tem o seu manual para chamar de seu. Né? Aqui no Rio nós não fugimos muito da nossa métrica, e o meu manual é o do José Carvalho dos Santos Filho, o Manual de Direito Administrativo, lá da editora Atlas, e do livro do Carvalhinho, eu recomendo os capítulos 4 e 15, que tratam de ato administrativo, importantíssimo, e trata da matéria do processo administrativo, tá? Dois capítulos importantíssimos. Querido professor Emerson Afonso da Costa Moura, o livrinho sobre regime administrativo brasileiro e Constituição Federal, muito bom, trata de discricionariedade, de limites da administração pública, vale muito a pena a leitura. Né? Na administração pública nada mais importante ou nada mais relevante para entender ou mitigar ou modular determinadas decisões administrativas do que a análise dos princípios, e aí fica o livro do Thiago Marrara, Princípios de Direito Administrativo. O capítulo 1 trata só sobre legalidade e segurança jurídica. Na verdade é um livro com coleção de artigos, então tem muita gente muito boa escrevendo. Vale a pena, os 3 primeiros artigos são excelentes e tem tudo a ver com o que a gente está estudando. E por fim, da minha colega Bruna Burger, que tem um livro sobre controle judicial dos atos normativos das agências reguladoras. Um livrinho também que, salvo engano, foi a dissertação de mestrado. Um livrinho muito bacaninha, muito fácil de ler, muito tranquilo, tem uma didática ótima. É a minha recomendação para quem vai entrar, quer começar a estudar e se aprofundar no processo administrativo sancionador. Né? O que está indicado aqui não exclui nenhuma outra obra, artigo, livro, absolutamente nada. É só alguma indicação aí, 5 livros que já dão um bom começo para a matéria, né? Mas vamos lá. Como eu havia informado, né, nós vamos tratar da questão do direito administrativo sancionador, dos seus conceitos e tudo mais, mas de forma muito resumida. Né? A ideia não é ensinar ou tratar ou, né, criar nenhuma fonte nova de estudo sobre essa matéria que já está aí, né? Bem explicada na doutrina, bem elucidada e tudo mais. Não faz muito sentido. Né? A ideia aqui é a gente tratar lá na matéria afim, lá, ANIP, processo administrativo e tudo mais. Mas é importante que a gente tenha esses conceitos bem definidos, né? E aí não podia, né, deixar de ser diferente. Um conceito muito objetivo de direito administrativo é esse aí, né? Direito administrativo é o conjunto de princípios e normas voltados à atuação do Estado sob o prisma do interesse público. Não é? Então, você tem todo o conjunto, o estudo do conjunto de normas e de estatutos, porque o direito administrativo existe, o Estado se movimenta por meio dos estatutos, das leis e dos princípios informadores do direito administrativo, que se modulam e se amoldam ao interesse público. Não tenho nenhuma pretensão de explicar o que é interesse público, porque nem a doutrina é pacífica sobre isso, não é? Então não há nenhuma necessidade disso, até para o que a gente vai tratar, mas recomendo a leitura aí da bibliografia, porque cada autor trata interesse público de uma forma diferente, sobre um prisma diferente, tá? No caso do direito administrativo sancionador, ele é uma matéria muito interessante, muito bem estudada pelo professor Fábio Medina Osório, porque ele traz para o direito administrativo sancionador os conceitos próprios do direito penal. Essa questão aqui é até interessante porque a gente vai tratar em várias oportunidades da multidisciplinariedade do direito regulatório, né? Desse direito da saúde, do direito médico da saúde suplementar. Por quê? Porque
não tem como hoje um operador do direito ficar preso às amarras do que era o clássico. Ou você é um civilista, ou você é um publicista no direito administrativo, ou você está vinculado a uma ou outra cadeira. Se você, né, como eu, por exemplo, que só estudo direito médico e saúde suplementar, eu tenho que buscar nas outras, né, nas cadeiras clássicas, por assim dizer, o fundamento do meu trabalho. Então, né, eu sou pós-graduado em responsabilidade civil, direito do consumidor, em direito médico, em direito administrativo e em direito da medicina lá pela Universidade de Coimbra. Por que áreas que atiram para um lado e para o outro? Na verdade, não se busca com isso ser especialista em tudo, porque é impossível. Mas você precisa compreender os fundamentos e os conceitos de determinadas áreas ou de determinadas áreas convencionais ou clássicas, como quiser chamar, para que você possa desenvolver o seu trabalho, né? E no caso do direito administrativo sancionador, a gente está diante do fenômeno da tipicidade, né? Da mesma forma, os conceitos são muito próximos, tanto na tipicidade penal quanto na tipicidade administrativa. É óbvio que tratam de coisas distintas, mas o tipo administrativo sancionador, como já reconhecido inclusive pelas normativas da própria agência, porque referem aos artigos das resoluções como tipos sancionadores, são parte desse arcabouço do direito penal. Então, por isso, eu recomendo, né, que os doutores consultem os seus manuais de direito penal, né, e estudem principalmente a característica do tipo, né, penal, e leiam o livro do professor Fábio Medina Osório, que isso completa muito bem. A questão central, né, muito diferente do direito penal, no direito administrativo sancionador, trata da lesão efetiva ao interesse público que foi tutelado, né? Não se imagina que você aplique uma norma de direito administrativo sancionador se o direito público, se o direito que foi tutelado por ele não tiver sido lesado, né? Então, Bruno, dá aí um exemplo bobo. Bom, um determinado funcionário público, na sua repartição, por qualquer motivo, usando um lápis, quebrou a ponta do lápis. Deixou o lápis cair no chão. Ah, ato de improbidade, porque quebrou, mas é ato administrativo vinculado, não cabe isso. Mas há interesse público na perquisição sancionatória de um agente público porque quebrou a ponta de um lápis? Não. Então não faz sentido. Então, quer dizer, o interesse público precisa ser efetivamente lesionado para que você tenha cabimento no direito administrativo sancionador. Essa questão é muito importante. Eu confesso que nos processos administrativos sancionadores da agência que eu já advoguei, e no ano passado Bruno, sozinho, respondi 260 NIPs, eu não tive essa matéria e não vi ninguém discutir essa questão sobre interesse público lesionado. É interessante, vale a pena formular alguma coisa sobre isso, mas eu realmente entendo que seria, assim, para uma situação muito excepcional, né? Você chegar ao ponto de dizer que não haveria imposição de uma sanção porque o interesse público tutelado pela norma não foi efetivamente lesionado. Olha, bem interessante, hein? Bom, como eu disse ali atrás, o ato administrativo, né, a natureza do ato do ato punitivo é de ato administrativo vinculado, né, com decisão motivada pelo tipo administrativo onde ele foi enquadrado. Então essa questão é importante porque você está puxando toda aquela questão sobre os limites do tipo, né, atipicidade, conduta punitiva, e isso tem muita relevância para o estudo dessa matéria, para a base da matéria, né, para a análise efetiva do tipo administrativo sancionador. Até porque muitas vezes interessa desclassificar um determinado tipo administrativo para outro, que seja mais brando, né? Então, é uma análise que tem que ser pensada, porque às vezes a infração existe, mas ela pode não ser tão feia quanto ela parece, não é?
Mas vamos lá. Essa questão aqui das agências reguladoras, da lei das agências reguladoras é importante porque ela traz dois conceitos jurídicos, dois princípios próprios do direito público, né, que é a razoabilidade e o dever de motivação. Então tá lá positivado nos artigos 4º e 5º da Lei 13.848 de 19, que regulamenta de forma geral as agências reguladoras em âmbito federal, né? Então tá lá. A agência reguladora deverá observar em suas atividades a devida adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições, sanções e medida superior àquela necessária ao atendimento do interesse público. Princípio da razoabilidade, né? Vamos criar normas ou impor sanções que sejam compatíveis com a suficiência para a resolução do problema. Não há necessidade de dizer que porque quebrou a ponta do lápis, você agora vai ter que comprar uma fábrica de lápis. É absolutamente irrazoável. Comprar outro e bota no lugar. E o 5º, a agência reguladora deverá indicar os pressupostos de fato e de direito que determinarem suas decisões, inclusive a respeito da edição ou não de ato normativo. Dever de motivação. Não há, hoje, doutrina que afaste o dever de motivação e de fundamentação de decisões de qualquer ente estatal. Nada, né? Então, tá aí positivado, é indiscutível, mas é uma questão importante porque não raro, nós identificamos, né, decisões em âmbito administrativo que aproveitam as razões anteriores sem entrar no mérito do que foi discutido na matéria, né, no recurso seguinte, na defesa ou auto de infração. Então, quer dizer, aderir às razões sem justificar as razões é igual a ato nulo. Mas vamos em frente. Peraí que eu apertei o botão errado. Vamos em frente. Processo administrativo em âmbito da ANS, né? Aqui entra um dos poderes das agências reguladoras, que foi tratado na aula passada, que trata do poder judicante, né? É aqui que ela efetivamente coloca, né, expõe o seu poder judicante, porque ela tem uma norma tanto de direito processual, que é a RN 388, quanto de direito material, a RN 124. A divisão dessas normas, né, inclusive já está aí, em princípio estava aí com os dias contados, porque nós tínhamos o Código de Infração de Saúde Suplementar, que infelizmente ainda não foi sancionado lá, né, não foi regulado lá pela agência, né, por diversos motivos, discussão, debate sobre a norma, e agora, obviamente, por conta da pandemia, que traz outros assuntos muito mais relevantes do que esse, que é consolidar num código só duas normas. Mas espero, né, que em algum momento isso caminhe e a gente passe a ter aí uma norma só, bem fundamentada, revisada, né, que resolva parte do nosso problema. Cabe ainda acrescentar aqui nesse pedacinho que a Lei 9961 diz lá no artigo 4 o poder de fiscalização para a agência. É importante a gente dizer aonde está o poder da agência em, né, impor normas de fiscalização, de sanção e tudo mais. Além da lei, das outras leis, a lei que regulamenta dá poder de fiscalização. Então isso é muito importante porque sem isso, direito público, não haveria que se falar em ato administrativo sancionador. Mas isso aqui já está esclarecido. E aí, vamos começar pelo processo administrativo na agência. O que eu pensei para poder dividir bem essa matéria, né, e facilitar aí um pouco, né, os colegas que estão acompanhando. Eu tive alguma dificuldade com a didática desse material, mas eu acho que cheguei aqui a um meio termo interessante. Vamos tratar primeiro sobre as normas processuais, falar dos institutos, dos conceitos. Depois vamos falar sobre as normas de direito material. E aí nós entramos na parte que é mais divertida da história, por assim dizer, que é, né, conversar sobre os principais
motivos de NIPs, como que se deve ou não responder uma NIP, pelo menos sob o meu ponto de vista, tratar da questão processual, o que fazer, o que não fazer, para onde ir e tal. Então, para quem está acompanhando a gente, tem aí 3 momentos, né? E o último, que seria o quarto, perdão, são os indicadores. Mas, então, nós temos 4 momentos para serem acompanhados. Esse aqui, o primeiro, a gente vai tratar só sobre conceito, norma do processo administrativo sancionador. Bom para atualizar quem já não vê isso há muito tempo, para relembrar quem não está acompanhando e para quem está entrando, né? Quem é mais, né, cascudo assim, tipo eu, já fica mais lá para o final. Vamos passar pelo direito material, lá, pelas normas da RN 124, os conceitos gerais, e vamos entrar, então, na matéria, na discussão sobre as normas, as principais questões e tudo mais, o que fazer, por onde ir, por onde sair, e aí isso é mais interessante, chama mais atenção para a gente discutir, né, trocar aquela... Infelizmente, só tô eu e a câmera. Se tivesse eu e uma turma, era muito mais interessante, porque a gente ia ficar trocando, né, ideias e teorias da conspiração, mas não é o caso. E por fim, como nós fizemos da outra vez, estatística, né? Dados da agência sobre a matéria. Mas vamos lá, né? Processo administrativo na agência, resolução normativa 388. Se você não leu a norma, leia antes de começar a assistir o material, né? Ajuda bastante. Assim a gente perde menos tempo, a aula fica mais objetiva. Vamos lá. A primeira criação da agência, que seria o que ele chama de fase preliminar, já teve nome de notificação de investigação preliminar, e aí virou notificação de intermediação preliminar. A NIP, como é, né, popularmente conhecida, ela tem uma natureza, um conceito muito difícil. Eu confesso que fiquei assim, mais horas, há muito tempo já, tentando enquadrar a NIP em um conceito jurídico definido, né? Enquadrar determinados institutos jurídicos em conceitos jurídicos já conhecidos facilita muito o estudo, né? A próxima aula é sobre ressarcimento ao SUS, vocês vão ver que tem muita relevância isso que eu estou dizendo. Mas eu confesso que não consegui. Eu não achei assim um instituto que eu diga a NIP é daqui. Ela veio daqui e aqui é que eu vou analisar com base nesses conceitos jurídicos, eu vou analisar a validade dela. Eu confesso que eu não consegui. Então, né, a fonte dela é realmente a RN 124. Ela tem uma característica, como bem dito pela própria norma, de fase pré-processual, né, fase preliminar. Em princípio, eles nem chamam de processo, eles chamam de procedimento, o que para mim é um erro enorme, porque se você tem órgão judicante à agência, né, autor do fato operadora e suposta vítima beneficiário, você não está, e você tem uma análise que leva ou não ao início de um processo punitivo, então você não está tratando de procedimento. Você está lidando com o conceito clássico de processo. Tem litígio. Se tem litígio, você tem processo. Então, assim, na minha opinião, tratar em procedimento é um equívoco semântico importante, mas esse equívoco semântico importante tem relevância, por exemplo, para a questão aí do Covid, né, que a gente não vai entrar no mérito, não vai entrar, mas se for levar em consideração a natureza processual da NIP, porque ela tem essa característica, então o prazo da NIP também estaria suspenso até o fim do ano com base na tal da MP, que saiu aí por conta do regime de calamidade pública. Mas o conceito é muito difícil, isso não é tão simples assim. Mas vamos em frente. Fica aí o brainstorm. Ele tem cara, eu até anotei ali VPI, que é a verificação preliminar de inquérito, porque ele tem cara de VPI, né? É óbvio que ele não tá, o conceito mexe, mas ele tem essa cara, né? Porque você veja, você tem uma autoridade pública, no caso, né, na VPI é a polícia, né, mas no nosso caso é uma diretoria de fiscalização, que recebe uma denúncia, né, e antes de instaurar um procedimento de inquérito,
ele faz uma análise buscando, coletando dados, informações e tudo mais, e aí ele diz, olha, tem ou não, né, indícios suficientes para o inquérito e tudo mais. Ele tem essa cara assim, né, eu não cheguei a essa conclusão. Há quem diga que ele tem natureza de autocomposição. Não acho também. Acho que autocomposição com um agente regulatório, né, com a espada apontada para você, não é autocomposição. Autocomposição é outra coisa, né? É a vontade bilateral, dirigida à resolução daquele conflito, né? Então, mediação também esquece, não tem nada de mediação nessa história, porque na mediação pressupõe ali um reconhecimento, um ajuste entre as partes e tudo mais, e a agência agindo de forma a trazer cada um, né, para o seu equilíbrio, e não é isso que acontece. Na NIP existe uma análise efetiva do evento para dizer se tem ou não justa causa para o processo administrativo. Isso não tem nada de mediação. Arbitragem, obviamente que não. E é isso. Eu não consigo conceituar a NIP dentro de nenhum instituto jurídico convencional. Não dá, não consegui, né? Certo é que ela tem pinta, né, muita cara de instrumento coercitivo, né? Porque você recebe aquela notificação aí no seu PTA, né, no protocolo de transmissão de arquivos da agência, que é o meio que a agência troca documentos com, né, com as operadoras, para os colegas que não sabem. E lá está dizendo que o seu fulaninho não teve atendimento porque a operadora não tinha a rede prestadora. E aí? Né? Você não está vendo a agência ligar para... Aí você manda uma resposta, a agência não te liga para dizer, olha, poxa, mas, né, seu fulaninho, você não aceita ali ou aqui, ou faz um meio campo. Não, tem, não tem, se não tem, tá aqui, vamos lá, auto de infração, eu já reuni dados e elementos que mostram que você está errado. Então você tem uma fase pré-processual que instrui praticamente o processo administrativo todo. Né? Então a NIP tem uma importância tão ou maior que o processo administrativo sancionador com a emissão do auto de infração em si. Porque no processo administrativo, né, efetivo, com o auto de infração, você busca responder aquilo que foi causa para a conversão para auto de infração. Né? Mas a questão mesmo você tratou aqui na NIP. Né? Interessante da NIP, né, que ela é um processo 100% eletrônico, isso é muito interessante, muito bacana. É bom verificar, né, ver que os processos administrativos nas agências começam a ter também a sua tramitação eletrônica, acabar com o papel, dar celeridade para as informações, né, dá muito trabalho digitalizar ou produzir, ou é mais lento por causa da internet, o papel tem sua dinâmica, mas a verdade é que ele está em extinção, né? Vamos ficar com o eletrônico, a gente consegue resolver qualquer coisa em qualquer lugar do país, qualquer lugar do mundo, usando os documentos eletrônicos, isso é fundamental. Né? Eu escrevi ali intermediação preliminar, mas eu já tratei disso antes, quando tentei conceituar, né? Ele cria uma forma para que, olha, você, operadora, sabendo ou identificando que o beneficiário está insatisfeito, gera uma solução. Porque se você gerar uma solução dentro desse prazo que eu fixei, significa que você atendeu o interesse público, que era assegurar a cobertura ou qualquer coisa que tenha sido demandada naquela NIP que seja justo, que seja adequado. Então não há justificativa para impor um processo administrativo sancionador. O ato administrativo se exaure nesse momento. Então olha como aquele conceito lá de trás é importante para esse momento aqui, né? do interesse público no desenvolvimento do processo administrativo sancionador. Viu? Nada se perde, tudo se aproveita. As demandas são classificadas pela agência como não procedentes, quando o beneficiário reclama e ele não tem efetiva razão, e você, operadora, consegue demonstrar isso por meio, né, de elementos de prova. Existe aqui uma inversão do ônus da prova definido pela legislação, tá? Pela regulação. A regulação diz que cabe à operadora demonstrar, ele não diz que cabe ao beneficiário informar, então aqui é importante.
A gente vai ver isso lá na frente, né? Quando estiver trocando ideia sobre NIP. Ela pode ser inativada por falta de iniciativa do beneficiário, em algumas circunstâncias, né? Na verdade, só em uma, quando a reclamação se dá né, por força de questões de cobertura, ou de cobertura fora do SUS, ou administrativas, mas que não tenham repercussão coletiva. Então, se o beneficiário não confirmou, né, que o problema persiste, ou confirma que a solução foi dada, a NIP é inativada, né, que é a grande parte, inclusive. E ela ainda pode ser reclassificada, né, que é com classificação residual. A classificação residual assim, claro, né? Ela pode ser dada, a NIP pode ser dada como procedente, né? A reclamação pode ser procedente como com indícios de infração, né? É a legislação e isso instaura o processo, o auto de infração. Mas só para a gente fechar aqui, ela pode sofrer uma classificação residual. O que é isso? Significa que ela inicia por um motivo, né? O beneficiário reclama que não teve atendimento em emergência assim, assim, assado. Aí a operadora vai e responde dizendo que teve atendimento, que na verdade o atendimento não era de emergência. O técnico, né, o analista regulatório da agência, analisa a questão e fixa que houve lesão ao 78 ou 76, se eu não estou enganado, que trata da negativa de cobertura por emergência, que é a multa mais cara da saúde suplementar, 250 mil. Tem outras também que batem esse valor. Mas ela passa por outros analistas e essa tipificação não é confirmada. Ela pode passar por uma classificação residual. Olha, não é emergência. Realmente a documentação mostra que foi uma negativa para procedimento eletivo. Aí ela sai de uma e vai para outra, multa menor, 80 mil. Mas muda, então muda a classificação, essa classificação residual pode acontecer. Vamos em frente. Na NIP, né? A NIP, uma vez recebida, ela tem algumas características processuais importantes, né? Prazo para resposta, 10 dias úteis. A resposta se dá para a agência em 10 dias úteis, resposta. Mas a tomada de soluções acontece num prazo diferente. Então você tem 5 dias úteis para adoção de medidas saneadoras no caso das NIPs assistenciais, ou seja, aquelas que têm relação com o efetivo atendimento do rol, né? Não vou falar só atendimento médico, porque você tem outras carreiras da saúde vinculadas ao rol, né? Nutrição, odontologia, fisioterapia. Então, não justifica falar só médico. Mas as NIPs assistenciais é para adoção de tratamento, né? Rol. Demanda não assistencial ou demanda administrativa, como achar mais interessante, 10 dias úteis para a adoção das medidas saneadoras. Né? Artigo lá, no artigo 10º da RN 124, está tudo isso lá. Como mencionado, né, eu falei ali atrás, eu antecipei o que estava lá atrás, a condição para o processo, né, para avanço do processo, é a efetiva lesão ao interesse público. Né? Por que você está dizendo isso? Porque é aquela história, se você consegue demonstrar que saneou o problema, que as partes não tem mais o litígio e não há razão para prosseguir, não há interesse público em instaurar um auto de infração. Esse ato administrativo é vinculado. É interessante porque isso também defende a agência. Né? Não há discricionariedade no ato administrativo sancionador. Vai ter gente dizendo que tem, que se analisar e buscar, você acha, mas na verdade ele é tão motivado, ele tem que ser tão fundamentado que ele é um ato vinculado. Muito difícil você achar margem de discricionariedade aqui. Muito difícil. Muito, muito, muito. Mas, por quê? Você está diante de uma resolução. Resolvido o problema, há interesse público para a instauração de um auto de infração se uma consulta médica que foi pedida que não deu problema e tal e acabou sendo marcada e o beneficiário atendeu, retornou para a agência e disse que está tudo fundamentado e resolvido? Não, não há interesse público. Extinto o processo. Perdão.
Então aqui são as condições para extinção também do processo, né? A gente já antecipou um pouquinho ali atrás também. Fim do prazo do artigo 10º, que é esse aqui de cima. Salvo nas hipóteses do 13, a demanda de reclamação será considerada resolvida caso o beneficiário, dentro dos 10 dias subsequentes, informe que o conflito foi solucionado pela operadora ou não efetue contato de retorno à agência, noticiando que sua demanda ainda carece de solução. A agência entende que na ação positiva, favorável ou na omissão do beneficiário, que a demanda foi resolvida, né? E isso esvazia o interesse público, arquiva a NIP. Tem uma exceção, né, que é o parágrafo 2º do artigo 13, que diz que do 2 ao 7, né, o artigo só tem 7 incisos, então, na verdade, só no caso do inciso 1, no caso do 2 ao 7, todas as demandas que tiverem lá, não interessa se o beneficiário ligou de volta ou não. Ela vai seguir. Que demandas são essas, Bruno? Se houve atendimento no SUS, se tem potencialidade de lesão coletiva, se é ato que decorre de falta de registro de produto, por exemplo, que vai causar afastamento de diretor, e por aí vai. Tá? Mas, efetivamente, só essa hipótese que extinguem por NIP inativada. O resto, se você não conseguir tornar a NIP improcedente, ela vai virar auto de infração, por atenção à medida de interesse público. Joia? Complicado, mas faz todo sentido quando você está diante da matéria. E aí, vamos lá, né? As decisões da NIP, sem indício de infração, foi alterado para mim, foi alterado pela RN 444 de forma muito inteligente, porque antes ele constava como não procedente, e não pode ser não procedente, porque isso não é processo, a agência defende que é procedimento, então guarda coerência com a sua própria análise. Resolução RVE, né? Reparação voluntária eficaz, NIP não resolvida, beneficiário não pertencente à operadora, acontece, acredite. Duplicidade, tem beneficiário que é chato, desculpa, mas é verdade, que liga 300 vezes todo dia para reclamar da mesma coisa com a agência, né? NIP extinta por insuficiência de dados ou quando o agente regulado não é o responsável pelo problema. Pois muito bem. Nós falamos também, eu já até antecipei um monte de coisa, na NIP, a classificação da NIP pode ser a classificação residual da NIP pode acontecer por alteração do tipo sancionador, aquilo que a gente falou, né? Ela entra com uma cara e sai com a outra, isso interessa. E se não notificar o OPS para o processor, eu vou ter que lembrar o que foi, por que eu escrevi isso. Mas tudo bem. E aqui a gente tem também uma questão importante na NIP, que são os desdobramentos. Eu acho que é mais importante do que lembrar o que estava ali em cima, não deve ser relevante. O que acontece com os desdobramentos? Diferente do processo judicial, e aí, né, eu trabalho no contencioso civil e administrativo de massa, vejo muito essa diferença. Diferente do processo administrativo, do processo civil, em que a fundamentação da contestação está adstrita ao objeto da demanda e você pode andar para um lado e para o outro, mas o julgador está preso no que aconteceu ali de objetivo narrado na inicial. Você tem uma série de amarras ao julgamento do juiz. Aqui não. Aqui a coisa pode ser um pouco mais perigosa. A gente vai ver isso mais para frente. Mas o que eu estou querendo dizer? Se você apresentou uma resposta ao beneficiário, uma resposta à NIP, dizendo que o beneficiário do plano coletivo por adesão e tal, que teve atendimento e tal, PP, legal, tudo bem, teve atendimento. Mas eu estou vendo aqui no CIB que esse beneficiário não é do plano coletivo por adesão, ele está cadastrado num plano individual. Cadê o contrato? Aí você tem que mandar o contrato junto, né? Via de regra, as NIPs vão instruídas com o contrato. Aí o contrato é do plano coletivo por adesão, mas ele está cadastrado como individual. Então a agência desdobra a NIP em outra demanda para apuração de problemas
no CIB. Olha que graça. Pois é. Então, a NIP tem um jeitinho muito justinho de responder, muito apertado, que é para evitar isso aqui. Ó. Isso aqui é um perigo. Pois muito bem, né? Um processo, uma NIP que seja classificada como não resolvida, ela segue para o auto de infração, né? Então aqui nós iniciamos a fase processual. Aqui começa o processo administrativo sancionador efetivamente. A fase preliminar, na minha opinião, é tão importante que, sem medo de errar, apesar de ser criticado, eu sou capaz de dizer que a NIP é mais importante que essa fase. Os colegas que tratam dessa matéria vão entender o que eu estou querendo dizer. Mas vamos lá. Até porque eu estou falando para todo mundo. O auto de infração, ele já vem motivado de uma decisão anterior, da análise conclusiva. Então, o analista regulatório, ele quando diz, olha, há indícios de infração à legislação regulatória, ele tem que dizer qual indício e por quê. Então a decisão é motivada. Então você quando vai para responder ou para tratar do processo administrativo, ele tem que estar adstrito ao que está fixado no auto de infração. Ele está mais perto do judiciário, né? Mais perto do que a gente já está acostumado. Por quê? Você vai tratar daquela questão, né? Se ele estiver tratando de um objeto e fundamentando com outra, o auto é nulo. Então você tem uma série de situações que podem tornar o auto de infração nulo ou, na verdade, você foi para um auto de infração, ela foi convertida em auto de infração porque a resposta que você apresentou na NIP não foi completa. Faltou alguma coisa que mostrasse a regularidade da sua conduta. E essa falta de regularidade, né, e impossibilidade, né, processual de desdobramentos ou de requisições de outras informações e tudo mais, que só é possível aqui no processo administrativo, ela impõe o início da NIP, o início do auto de infração, o fim da NIP e o início do auto de infração. Então essa questão, quando vem para o auto de infração, você já está com a demanda toda amarrada, com tudo o que aconteceu e já espera o que vai acontecer também, né? Salvo os equívocos, né, que podem acontecer de interpretação e tudo mais. Todos somos humanos e falíveis, né? Eu mesmo erro bastante. Faz parte, é assim mesmo, né? Vamos lá. Adstrito ao tipo, o ato administrativo que fixa o auto possui características que são próprias do auto de infração. E eles estão integralmente positivados no artigo 24 da RN 388. Se estiver faltando uma linha do que está lá naqueles incisos do artigo 24, o auto é nulo. Isso é decisão pacífica da jurisprudência dos tribunais federais. Não tem conversa. Se estiver faltando algum dos elementos do auto de infração, ele é nulo. Tá? É muito difícil isso acontecer atualmente. Muito difícil. No passado acontecia, mas é muito difícil. Porque isso tudo é eletrônico, né? O analista registra lá o que é, o que não é, o auto sai pronto, né? Basta aplicar a assinatura eletrônica, ele já vem com todos os requisitos direitinho, fundamentações, é bem objetivo. Mas tá aí, eu acho que é importante registrar. As decisões nos autos são sempre fundamentadas, né? Quando você também apresenta uma resposta, né, uma impugnação ao auto de infração, que é o nome técnico, você pode apresentar novos elementos, né, novos documentos, novas informações, ou seja, aquela informação que não veio na NIP agora se qualifica e vem para o processo para justificar. Então você pode produzir um elemento novo, um dado novo, e o prazo de resposta, 10 dias úteis, a contar, né, da data de recebimento, tal, aquela coisa toda. O auto de infração aceita também a RVE, né, que é a reparação voluntária eficaz. Ela tem que acontecer no prazo de resposta da NIP, né, lá no artigo 10º, 5 dias NIPs assistenciais, 10 dias NIPs não assistenciais, a partir do prazo da NIP.
Caso, e aí aqui é uma questão que tem relação com a representação, né? A gente vai passar pela representação daqui a pouquinho. Caso a questão, né, não decorra de uma NIP, o prazo da RVE é anterior ao início da fiscalização, né, da fixação do auto. Não do início da fiscalização, mas da fixação do auto, porque eventualmente é o momento que você foi notificado, porque a representação não é obrigatória a notificação para defesa prévia, né? Ela pode ser já impositiva no auto de infração a apresentação de impugnação. E uma questão importante, né? Se a RVE trata, por exemplo, de uma cobrança indevida, pagamento em duplicidade ou reajuste irregular, né? A devolução do valor indevido tem que ser em dobro. Igual ao Instituto próprio de Direito Civil também. A representação, ela é tudo o que não é NIP. Né? Na verdade, ela vem de outras diretorias e outros órgãos da administração, outros órgãos da agência que, identificando irregularidades, podem ou não instaurar processos administrativos de sancionadores, né? Coição de auto de infração e tudo mais. O nome desse processo é a representação. Né? Ela não equivale à NIP, mas a regulação diz que podem ser usados parte dos instrumentos compatíveis, que sejam relativos à NIP, para instaurar uma representação, decisão fundamentada. Né? Qual é a questão aqui? A representação, ela pode ser, por exemplo, lá na DIDES, né? Na Diretoria de Desenvolvimento. Ele identificou lá uma irregularidade qualquer, e aí ele pode ou não notificar a operadora para que ela esclareça. Se ele tiver elementos suficientes, ele instaura a representação sem ouvir a operadora. Se ele decidir por ouvir a operadora, ele fixa prazo de 10 dias para resposta e aí, em decisão fundamentada, ele inicia ou não a representação. Produzida a representação, né, a diretoria que emitiu a representação faz uma análise conclusiva do que ela acha que aconteceu e encaminha para a diretoria de fiscalização para que ela, então, confirme ou não o julgamento em primeira instância. Tá? Última análise, quem julga, mesmo a representação, é a DFIS, né? A diretoria de fiscalização. Ultrapassada essa questão, a agência, né, até para fins de incentivar a não recorribilidade, né, incentivar a extinção dos processos sem o uso das outras instâncias que eventualmente só são acessadas para fins protelatórios, a agência então cria um incentivo. O que ela faz? Ela diz o seguinte: olha, se você não recorrer da minha decisão, você, né, não impugnar, melhor dizendo, se você não impugnar, não apresentar impugnação ao auto, você pode pagar o auto com 40% de desconto. Então, em determinadas circunstâncias, isso tem muito valor, né? Se você está numa hipótese de reparação posterior e eficaz, ou seja, você perdeu o prazo da RVE, mas nos 10 dias seguintes ao prazo da RVE, você conseguiu resolver o problema com o beneficiário, então você está no caso de reparação posterior. E na reparação posterior, se você abrir mão do recurso, 80% de desconto. Então, assim, tem suas vantagens, né? É uma questão que tem que ser analisada caso a caso, e o volume de demandas é enorme, né? NIP tem um monte. Ultrapassadas essas questões, tanto do julgamento na primeira instância da representação ou do auto de infração, cabe recurso administrativo para a diretoria colegiada. O recurso tem que ser apresentado em 10 dias úteis, e aqui é interessante porque cabe juízo de reconsideração. Então, se você no recurso consegue mostrar que, na verdade, né, tudo aquilo que foi julgado na análise conclusiva da NIP, no julgamento efetivo da DFIS, todos fundamentados, ainda assim você consegue demonstrar por A mais B que aquela decisão é equivocada,
a DIFIS, antes de remeter o processo à diretoria colegiada, pode exercer juízo de reconsideração e cancelar o auto de infração. Cancelar ou reclassificar. Tá? É possível também que você consiga a reclassificação ainda no julgamento em primeira instância, no juízo de reconsideração. Tá? Então, a DICOL, né, a diretoria colegiada, julga, e a partir daí, confirmada a sanção, sobram 4 opções. A gente vai tratar disso muito melhor lá na frente, mas é só para a gente poder passar aqui pelo pessoal que já está vindo e fazer a pausa aí da água para entrar na fase do direito material. Então, o que acontece? O que você pode fazer? Pagar, óbvio, né? Parcelamento administrativo, é possível, antes que a dívida vá para o CADIM, né? A operadora pode requisitar o parcelamento. Recurso hierárquico impróprio ao ministro da Saúde. Nunca vi em âmbito da saúde suplementar, mas ele é plenamente aceito pela doutrina, a fundamentação legal está aqui, artigo 5º, 34 e artigo 87, parágrafo único, inciso 1, ambos da Constituição, e artigo 170 do Decreto-Lei 200. Esse é o fundamento legal para o recurso administrativo impróprio. No nosso caso, ao ministro da Saúde, que é o chefe da pasta. Né? Por fim, sempre cabe acesso ao Poder Judiciário. Tá? Mas isso aqui a gente trata lá na frente. Então, vamos lá, pausa para beber água, né? Ir lá dar uma respirada e a gente continua, né? Se você já voltou, eu espero que sim, ou se você já está comigo aqui, que vai direto, a gente não tem pausa, normas de direito material. Então agora a gente saiu da RN 388 e viemos para a RN 124. Nós vamos tratar da parte geral do direito material e vamos tratar no próximo tópico a gente trata das principais causas, né, de imposição de multa. Os tipos sancionadores em espécie não faz sentido a gente tratar aqui porque são muitos e obviamente não vai dar tempo de tratar disso tudo, a aula vai ficar maçante, né, e sem sentido. Vale mais a pena a gente analisar discussões teóricas e tudo mais, acadêmicas sobre isso. Mas vamos lá. Os tipos de infrações sancionadoras estão previstos na RN 124 e as espécies já estão aqui no artigo 2º, né? Então são espécies: advertência, multa, cancelamento de autorização de funcionamento da operadora, suspensão para cargo e inabilitação para cargo nas duas últimas, administrador ou membro de conselho, situações gravíssimas, né? Cancelamento de autorização gravíssimo, né? Mas elas acontecem, a gente vai passar por elas, porque tem muita coisa muito interessante aí, né? São circunstâncias agravantes, e ela é bem objetiva, aquela que coloque em risco a saúde, cause lesão irreversível ou morte do beneficiário, ou importe em reincidência. E atenuante, a única atenuante é a adoção de resolução da questão, mas que não importe na RVE. Né? Então, você fez tudo direitinho, conseguiu resolver, mas não conseguiu atender aquela demanda dentro do prazo regulatório, né? Do prazo lá da RVE. Então, o que acontece? Você ainda tem aqui uma atenuante, né? Que não é lá muita coisa, mas são 10%, e você melhora um pouquinho, né, a condenação. As penas são compatibilizadas, né, não, é um pouco diferente, aí não entra no cálculo da pena do direito penal não, porque lá o juiz tem uma matemática enorme para fazer. Aqui é parecido, mas é muito mais objetivo, né? Você tem pouquíssimas circunstâncias, então você faz análise das agravantes, atenuantes, e aí faz o cálculo da pena com base no que é mais brando para o que é mais complexo, né? E aí, vamos lá. Compatibilização das penas. Eu pulei a advertência de propósito porque não tem muito mistério, né? É aquela advertência, só pra gente, muito rápido, é aquela que tem que estar prevista, né, no tipo sancionador, na possibilidade da advertência. Você não pode ser reincidente, não pode haver consequência do ato administrativo. São circunstâncias muito simples, tem que ter sido muito brando o que aconteceu para você ficar com a advertência, é difícil. A agência gosta de uma multa,
porque o ato administrativo é vinculado e tudo mais. Mas essa discussão não é para agora. Compatibilização da pena. Aqui, vamos voltar aqui para a multa, que interessa mais. Aumento por infração de natureza coletiva. Então, se foi identificado que é quase uma continuidade delitiva, não sei, posso não ser tão preciso dizendo isso, mas se a agência identificar que essa infração é capaz de gerar reflexos para um número grande de beneficiários, por isso de natureza de infração de natureza coletiva, ela aumenta a multa. Tem áreas mesmo de continuidade delitiva, né? Porque ele sai do direito material, né, da soma de penas, para aumento de pena de acordo, aqui no nosso caso, com porte, né? E não pelo número de vezes da continuidade do evento. Então aqui você tem uma infração de natureza coletiva, ela pode, nas operadoras de pequeno porte, de 1 a 1.000 vidas, uma vez o valor da multa, cheio, sem redução, e aí você vai aumentando, né? De 1.000 a 20 mil a 100 mil, 100 mil até o 200 mil em diante, que vai 20 vezes o valor da multa. Cabe acrescentar que na legislação consta de 201 mil a 1 milhão. Só que o legislador, na hora que escreveu a norma, não se atentou que a imposição do multiplicador era igual. Do 201 em diante é 20 vezes, até 1 milhão, e do 1 milhão em diante é 20 vezes o valor da multa também. Então, tá lá perdido na lei, mas está escrito, né, e a gente tem que referendar. E aí, compatibilização da pena para redução, né, para ajuste de acordo com o porte. Não se imagina que uma operadora de grandíssimo porte, né, de grande porte com mais de 1 milhão de vidas, vá pagar o mesmo valor que uma operadora de pequeno porte, nem vice-versa, né? Não compatibilizaria a multa. As multas são pensadas no seu valor cheio, integral, ou seja, elas são pensadas para quem tem a capacidade de pagar a multa cheia. Então aqui no nosso caso, para quem tem mais de 200 mil beneficiários. Quem tem menos de 200 beneficiários vai passando por escalonamentos, né? Então a multa, o valor da multa fixado no tipo administrativo sancionador, ele equivale ao valor cheio da multa, vezes 1, né? Mas se você é uma operadora de 1 a 1.000 vidas, você vai pagar 0,2 da multa. Você vai pegar a multa e vai multiplicar por 0,2, né? Por 0,4, por 6, por 8, até a multa integral. Então uma multa de 10 mil reais que for multiplicada por 0,2 vai dar 2 mil reais. Então a operadora de grande porte paga os 10 mil e a operadora pequenininha, né, micro, paga 2 mil. É bem por aqui mesmo, né? Não vamos entrar nessa questão de sustentabilidade no mercado, se uma operadora de 1.000 vidas é capaz de sobreviver, porque, né, não é o caso. Importante referendar que da onde sai esse registro de vidas? Do CIB, tá? Então, a agência faz a análise do CIB na data da ocorrência do evento. Então, se na data da ocorrência do evento você se enquadrava aqui, mas depois, quando a multa foi instaurada, você já estava aqui embaixo, não importa, o fator multiplicador é esse. Tá? Então, essa questão é importante. Outra questão importante também é que o valor máximo da multa é de 1 milhão de reais, não há multa superior a esse valor na saúde suplementar. Tem uma exceção aqui no 35D que joga para outro, para dizer que é uma multa fixada em 10 mil reais, para quem não fez a inscrição, não fez o registro definitivo como operadora, mas essa cláusula já está bem esvaziada até pelo tempo, né? Então não faz sentido a gente ficar dando muito valor. Mas existe, está aí. Tá? Vamos lá, seguindo. A terceira modalidade de sanção é o cancelamento da autorização de funcionamento e alienação de carteira. É uma sanção gravíssima, né? Pautada aí por identificação de descontroles econômico-financeiros ferozes, informações falsas emitidas para a agência. Tem uma tem um capítulo na RN 2.4 só para tratar dessas infrações de natureza econômico-financeira e que se somam com a RN 316, que trata da direção fiscal,
e com a 417, que trata da direção técnica. Essas questões são relevantes porque, como os doutores sabem, a operadora de plano de saúde não vai à falência, né? Ela tem vedação pelo artigo 23 para ir à falência. Ela passa por, quando ela tem porte para isso, ela entra no regime de direção fiscal, né? Quando tem descontrole econômico financeiro, bens dos sócios indisponibilizados, e quando você tem problemas de natureza assistencial avaliados principalmente pelo Índice Geral de Reclamações, você pode ter uma direção técnica ou passar por um programa de recuperação assistencial, PRAS. Eu já participei e realmente é bem complexo, né? Você tem todo um caminho que tem que ser percorrido direitinho. Eu já participei das duas, da direção fiscal, já vi direção técnica. Direção técnica não, já participei do PRAS. E eles têm um caminho para ser percorrido, para que saia, mas isso aqui é um tema inteiro próprio. Essa matéria também é super bacana. Se tiver interesse dos colegas, a gente depois grava, passado aí o programa todo, a gente grava só essa matéria, né? Eu tenho um artigo sobre limites legais da indisponibilidade de bens dos sócios, que é bem interessante, vale a pena a gente depois debater sobre isso. Mas foca, volta para cá, senão vai embora. Suspensão de cargo e inabilitação temporária são duas sanções previstas para administradores e membros de conselho deliberativo. Sanções gravíssimas, gravíssimas. A gente está falando de atos sem autorização regulatória, né? Como é o caso, por exemplo, do artigo 25, alienação de carteira sem autorização da ANS. Não se aliena a carteira sem que a agência autorize. Isso dá suspensão para administrador entre 60 e 180 dias. O próprio tipo diz qual é a quantidade de tempo. Eu acho que nesse caso aqui é 90 dias. E inabilitação temporária, quando o sujeito pratica um ato mais grave ainda. Por exemplo, ele é reincidente em comercializar produtos sem registro. Como é que pode, né? Hoje alguém ainda fazer isso, mas acontece. Infelizmente acontece. Bom, fechamos o ciclo básico, né? Falamos das normas de direito processual, das normas de direito material. Como eu disse, né, nós falamos da parte geral das normas de direito material, nós não vamos entrar nos tipos administrativos sancionadores em espécie, porque não faz sentido, a matéria fica muito maçante, a gente tem que ficar aqui repetindo tipo por tipo, até chegar no final. Então, a gente entra agora num módulo um pouco mais avançado do nosso debate, né? Aqui tem muito mais... Eu, pessoalmente, tenho muito mais interesse em debate, né? É uma pena que eu estou sozinho, mas, como vocês já perceberam, eu converso muito bem comigo mesmo. E aí, eu trouxe algumas questões que a gente acompanhou ao longo do ano passado, né? Eu cheguei a comentar no começo, eu respondi ano passado mais de 260 NIPs, eu, Bruno, pessoalmente, poucos processos administrativos. Então, assim, multa, acho que teve uma só. Então, assim, as coisas deram muito certo no ano passado com o processo administrativo sancionador. E isso tem muitas causas e muita gente envolvida. Mas eu trouxe aqui, nesse pedaço, as principais causas de NIP que foram encontradas no período que a gente fez o levantamento para trazer para vocês aqui como matéria, né? Sem sombra de dúvida, a principal causa de NIP é a RN 259. Olha, pode ser que em outro estado e tudo mais se diga que, não, tem uma situação assim, um assado, mas a maioria esmagadora é problema com cobertura, né? Questão do rol, beneficiário que liga, que quer agendamento com um determinado profissional, e aí aquele profissional só tem agenda para daqui a 3 meses, e ele liga para a agência dizendo, não, mas tá lá dizendo, né, tá lá dizendo na RN 259, você tem que me atender em 10 dias, ou em 7 dias. Então, quer dizer, não faz sentido você tá me dizendo que eu só posso ser atendido por ele daqui a 3 meses. Né? E o beneficiário não conhece a norma.
Não sabe que, nesse tipo de situação, o operador é obrigado a oferecer um prestador e não um médico específico, né? Municípios, garantia de transporte, municípios como de São Paulo, que são 600 e tantos municípios, planos com abrangência estadual ou grupo de municípios que tem muitos municípios no entorno, o que tem de conurbação, né, que você não sabe quando uma cidade começa e a outra acaba, e aí você tem que garantir, né, atendimento no máximo no município contíguo, só que o contíguo na verdade não é contíguo porque tem uma cidade no meio do caminho que é microscópica, né, porque está ali misturada com o centro urbano, e você acaba, né, tendo problema. Aqui no Rio eu daria como exemplo Arraial do Cabo, Cabo Frio e São Pedro. Né? O sujeito está em Arraial do Cabo e aí a operadora só tem atendimento em São Pedro, mas tem Cabo Frio no meio. Apesar de ser uma distância... Gente, tivemos aqui um engasgo quando a gente estava falando de garantia de transporte, deu um piripaque aí no vídeo, quando a gente estava falando da conurbação Cabo Frio, Arraial do Cabo, essa coisa toda, mas já deu para vocês entenderem como funciona a questão da conurbação, né? Chato essa coisa de dente no meio do vídeo, né? Também tão direitinho. Reagendamento é outra causa de NIP, né? Afinal de contas, o beneficiário não sabe ou se perde nas datas, né? Para fazer perde a data do agendamento, acha que não foi marcado, liga, faz reclamação e isso vai gerando problema. Prazo máximo de atendimento de NIP é outra questão que toda hora acontece. Né? O operador às vezes se perde nos prazos para cobertura dos beneficiários, principalmente operadora que não tem regime de livre escolha. As operadoras que têm regime direcionado, rede própria, tem muita dor de cabeça com atenção a prazos máximos, principalmente para consultas, e muita dor de cabeça em todas as operadoras de forma geral para atendimento a procedimentos cirúrgicos, procedimentos eletivos, alguns que têm cara de eletivo, mas têm muito mais natureza de urgência ou emergência, né, assim definidos pelo artigo 35C da Lei 9656. Questões de rol, né, o mais convencional, a maioria das NIPs são assistenciais, e envolvem muito um instituto que foi criado pela agência, que é a RN 424, que é a Junta Médica, que é, assim, a 8ª maravilha do mundo se fosse utilizado da forma adequada e da forma como se preconiza. A gente tem um incentivo do legislador, do regulador, dizendo o seguinte: olha, médicos, mediem suas relações, criem soluções para as suas divergências, não é? O que diz essa RN 424 que trata do processo administrativo de junta médica? Na divergência havida entre o médico assistente e o médico auditor, será nomeado um terceiro profissional com a qualificação técnica adequada, de concordância das partes, primeiro do médico assistente, depois da operadora, pago pela operadora, para que julgue e decida sobre a divergência. Né? Via de regra, a junta médica hoje é utilizada muito pouco, mas para procedimentos que têm, né, longo prazo para sua cobertura, né, principalmente procedimento cirúrgico, e de alto custo, neurocirurgia, por exemplo. Né? Imagine-se o caso de um médico que pede, né, que faça uma cirurgia para colocar 10 parafusos na coluna, né, do beneficiário. Eu mesmo tenho 6, né, não é tanto parafuso assim, e o médico auditor da operadora, então, vai dizer que são necessários apenas 6 porque as vértebras X, Y, Z não estão afetadas e tudo mais, a cirurgia é mais conservadora. Você então tem um médico, um terceiro, que vai produzir essa resolução. Eu digo que isso aqui seria a 8ª maravilha do mundo, porque você tem divergências médicas no judiciário todos os dias. Nós, advogados, juízes, somos obrigados a entender de medicina.
de dizer, ó, a cânula tal não serve para o aparelho Y. O que ele está pedindo não tem cabimento. Ou então, olha, não dá, respirador não é desse jeito. Então, essa discussão não era nossa, né? Essa discussão é técnica. É preciso que os conselhos criem suas câmaras de mediação e de julgamento, utilizando elementos como esse. Comecem a gerar mediação, gerar soluções, né, para que o conflito médico saia do Poder Judiciário e seja resolvido pelos médicos, dentro dos seus preceitos éticos do Código de Ética Médica, conforme manda o figurino lá no Conselho. Não é? Então, assim, a Junta Médica tem essa, mas assim, o tema é espetacular. A gente vai passar aqui horas discutindo, acho que vale a pena muito a gente formular alguma coisa depois sobre Junta Médica, que o tema é ótimo, vale muito, 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 muito. Bom, do ponto de vista de NIPs assistenciais, essas são as questões mais convencionais, né? Nas questões administrativas, nós encontramos muito questões de reajuste, né? Reajuste de contrato de plano individual e de plano coletivo, dos planos coletivos. O individual não tem muito mistério, mas o coletivo, principalmente o beneficiário que entra depois da data de aniversário, ele acha que porque o reajuste foi aplicado com base na data do aniversário do contrato coletivo, que aquele reajuste em menos de 12 meses para ele importa em lesão à anualidade do contrato. E não é verdade, né? Porque a legislação determina que não existam dois beneficiários no mesmo contrato com valores diferentes. Então, você precisa aplicar um reajuste único, vertical para todos os beneficiários, ao mesmo tempo, para que todos os beneficiários estejam enquadrados na mesma faixa de valor de pagamento. Então essa questão, né, precisa ser explicada para o beneficiário, para que ele compreenda, mesmo que ele não aceite, né? A alíquota do reajuste é uma questão atuarial importante, tem as suas questões regulatórias de comunicação da agência, registro conforme o contrato, então isso tudo tem que ser muito bem analisado. Variação por faixa etária é uma dor de cabeça, principalmente em contratos muito antigos, né, em trocas de sistemas, em que a parametrização não é mais feita de acordo com o contrato, e sim com uma regra geral, e aí você pode perder ou ter uma variação errada em contrato, ou ter cadastrado errada a variação em sistema, isso gera divergência. Reembolso, muito comum dor de cabeça em plano de saúde que não prevê reembolso, né, salvo nas hipóteses previstas na lei, ou seja, urgência e emergência para atendimento fora para atendimento de urgência e emergência dentro da mesma área de abrangência do contrato onde não haja prestador, ou nas hipóteses de atendimento eletivo, quando não há prestador disponível na área de abrangência do contrato, né? Salvo essas hipóteses legais previstas, né, na regulação, na lei e na regulação, o reembolso pode ser recusado, né? Até porque há disponibilidade, pressupõe-se que haja disponibilidade na rede prestadora. Vigência do contrato, isso dá muita dor de cabeça em contratos coletivos. Nos planos individuais, o problema é muito menor, né? Porque no plano individual, via de regra, você assina o contrato e a vigência é imediata. Ponto. É assim que funciona. Você tem a vigência, pagamento e acabou. No plano coletivo, principalmente no coletivo por adesão, isso não é bem uma realidade, porque você ainda tem a figura do corretor de plano de saúde. E aí você tem uma questão que foi resolvida pela agência, que é a figura do corretor, né? O plano coletivo por adesão, você tem um pagamento que é feito inicial, aquele primeiro pagamento feito ao corretor de plano de saúde, que não importa em remuneração à operadora. Cada operadora criou um jeito de tentar resolver essa situação, mas a DICOL, sabendo que não pode regular o mercado de corretores de seguro, criou regras para as administradoras e operadoras para sanear essa questão. E aí o que ela fez? Ela disse lá nessa reunião, eu tenho quase certeza que é a 492, mas se não for, eu peço que vocês, por favor, me corrijam. O que ela diz? Olha, você tem que ter 3 critérios
para que você possa modular a vigência do contrato, né? Ou seja, a vigência não começa na assinatura do contrato. Você tem que registrar isso no contrato de forma clara e objetiva, então em negrito, de preferência com a rúbrica do beneficiário, com a data da vigência. Você tem que informar que aquele pagamento está sendo feito ao corretor. Então, tem que ter aquela cláusula, né? Taxa de indagação, taxa de corretagem. Este pagamento se refere ao pagamento do corretor angariador por sua intermediação na contratação do plano, de saúde. O pagamento feito ao corretor não importa em pagamento da primeira mensalidade. Em caso de não confirmação do contrato, esse valor será devolvido pelo próprio corretor e tudo mais. Aí cada um tem um jeito de fazer, tem uns que colocam no contrato, tem outros que trazem por uma folha solta, já com timbre do corretor, que é exatamente para referendar que esse pagamento é dele. E o valor não pode ser igual ao valor da mensalidade do plano. Então, se vai botar lá que se o valor do plano é R$100, o corretor só pode receber mais ou menos. Então, ou ele vai receber 110 ou ele vai receber 90. Né? Mas se botar o 100, a vigência, aquele pagamento fica caracterizado como primeira mensalidade, a vigência é imediata. Isso tem relevância para fins de prazo de cálculo de prazo de carência, né? Porque a modulação da vigência para frente estende também para aquele dia o primeiro prazo de carência, que é o de 24 horas para urgência e emergência. Não é? Então, tem que ter atenção a essa questão, porque ela é extremamente relevante e pode importar numa negativa de cobertura exatamente por problema de modulação de carência. Tá? Então, isso aqui tem que estar bem amarradinho. A outra questão também é cancelamento de contrato. Tem uma instrução normativa da agência que trata nos planos individuais quais os requisitos que devem constar no documento, na carta que é encaminhada ao beneficiário, quais informações e dados obrigatórios. Eu não encontrei a instrução normativa, né? E aí, para não atrasar demais a nossa aula, eu vim sem o número mesmo, mas os colegas, por favor, pesquisem, que vocês vão encontrar, não é tão complicado assim. E nos planos coletivos, atenção ao artigo 17 da RN 195. Cancelamento e suspensão de contrato tem que estar previsto no contrato. É daquele jeito que cancela e suspende contrato e adesão de beneficiário em contrato coletivo. Atenção! DAP, né? Demitidos e aposentados em planos coletivos empresariais. A resolução normativa que trata da matéria também diz o que a operadora deve questionar do empregador para fins de atenção ao artigo 30 e 31. Então, atenção, na demissão do beneficiário, fazer logo, né, de preferência já parametrizar o sistema para já disparar o e-mail com a solicitação de informações, para evitar maiores apurrinhações depois com demandas, né, decorrentes de NIP. Bom, caminhamos aí, né, numa questão que é muitíssimo interessante e é uma das coisas assim que eu mais gosto de fazer em saúde suplementar, que é responder NIP. É curioso, mas é verdade. É uma coisa que a gente faz rapidinho, né, razoavelmente rápido, no ponto de vista jurídico, né, mas que tem um trabalho por trás muitíssimo importante, né? Os agentes reguladores, os analistas regulatórios das operadoras, as ouvidorias que trabalham, né, vinculadas às NIPs, exercem um trabalho fundamental. Né? Não dá, quando a gente trabalha aqui na NIP, a gente tem que esquecer um pouco o judiciário e pensar aqui na NIP. Por quê? No judiciário, a gente trabalha atrás de uma resposta que vem do juiz. Na NIP, nós trabalhamos na resposta para que a gente tenha uma confirmação efetiva pelo agente regulador. Então, quando a gente responde uma NIP, o que interessa para a agência é a efetiva resolução do problema. Ou o problema foi resolvido, ou o beneficiário não tem razão. É isso que interessa para a ANS. E isso tem que ser descrito e caracterizado por um processo bem arquitetado, célere, objetivo e sem muitas curvas para evitar outros problemas. Então você tem uma soma de fatores
você tem uma ação que é produzida pelo setor regulatório, pela ouvidoria, né, dependendo de como cada operadora se organiza, buscando entender e sanear a questão. Uma vez que ele encontra uma solução ou ele tem uma resposta objetiva para o que aconteceu, ele produz a prova efetiva do que aconteceu e produz uma resposta adequada, que aí pode ser produzida pelo próprio setor, né, que trata das NIPs, ou por um setor jurídico, né, que é destacado para fazer esse tipo de trabalho. Por que eu estou dizendo isso? Porque uma não sobrevive, não dá certo sem a outra. Você não consegue uma resolução da NIP se você tiver uma ação muito boa, mas uma resposta muito ruim, e vice-versa. Você tem uma resposta excelente, né, bem objetiva, amarradinha, mas você não consegue resolver o problema da demanda. Não dá para criar o fato, produzir factóides. Você precisa resolver. Né? Só a efetiva resolução interessa. Isso interessa para a agência também. Né? Eu cheguei a comentar mais para trás que nesse ano que passou eu já respondi mais, Bruno, pessoalmente, eu respondi mais de 260 NIPs e tive pouquíssimas, deve ter tido uns 4 conversões em auto de infração. Então, assim, razoavelmente eu sei do que eu estou falando também. É claro que o que eu vou dizer é a experiência do Bruno, né? E seria excelente ter todos vocês sentados aqui comigo e a gente discutindo ideias e trocando experiências sobre isso, sobre como faz, como o outro e tal, e gerando mais soluções, né? Mas, infelizmente, hoje não dá, né? Hoje é só o Bruno mesmo falando. Mas finge que eu tô aí do seu lado, entendeu? Falando sem parar e que você não concorda ou concorda, e onde você não concordar, pensa, reflete, escreve aí e a gente discute, né? E a gente debate. Mas, quando a gente responde uma NIP, a NIP tem que ser muito objetiva. Muito, muito. Ela tem que ser aquela coisa assim, muito direta. Muito, olha, eu tenho isso e eu tô te entregando aquilo. Né? Não adianta ficar inventando. Então, assim, por quê? Porque você tem que evitar o desdobramento. Você pega uma NIP em que o beneficiário questiona a falta de cobertura, por exemplo, para médico cardiologista, você não vai começar a NIP dizendo que o beneficiário está inscrito em plano coletivo por adesão da Associação dos Autônomos da América Latina e tal, e que ele teve... Não, você não vai dizer isso. Você vai referendar o que aconteceu. Olha, o beneficiário reclamou isso, eu tenho isso de resposta para ele, se é o agendamento, se não é, se ele negou, se ele quer alguém que está fora da rede prestadora. Você vai referendar aquilo e vai concluir com o registro. Isso tudo provado. Não interessa qual é o objeto da NIP. Tem que ligar para o beneficiário e registrar o contato. Por quê? Porque a legislação dá para a gente uma espécie de inversão do ônus probante. Somos nós, operadora, que temos que provar que prestamos a atividade, que a nossa atividade é regular, e não o contrário. Então, importantíssimo fazer a prova. Se não produzir a prova, nesse momento de NIP principalmente, já era. Porque como que você vai produzir depois? Né? Então, importantíssimo registrar tudo aqui agora. Uma NIP, para mim, não tem mais de 2 páginas. Nossa, por que uma NIP não tem mais de 2 páginas? Porque você não tem por que entregar aquilo que não foi questionado. Você precisa de uma resposta muito objetiva, que não permita desdobramentos. Por quê? No nosso exemplo que o beneficiário quis atendimento com um cardiologista e eu disse que ele era da Associação dos Autônomos da América Latina, a agência pode dizer o seguinte, opa, peraí, essa Associação dos Autônomos da América Latina não tem elegibilidade para contratar plano de saúde. Se não tem elegibilidade, ele importa em falso coletivo. Se importa em falso coletivo, você tem uma questão contratual de natureza coletiva para ser resolvida. Então, olha, essa NIP aqui, tudo bem, pode ser que ela não tenha, foi inativada, improcedente, mas ó, desdobra. Toma aqui, vamos investigar essa outra questão que, obviamente, no nosso exemplo, é extremamente mais gravosa. Você vai ter todo mundo considerado como beneficiário em plano individual,
para fins lá da RN 195. Olha que confusão. Então, as NIPs têm que ser objetivas. Né? Objetivas como? No nosso exemplo, né? Operadora vem responder a presente NIP iniciada pelo beneficiário fulano de tal. Síntese da reclamação. O beneficiário questiona... A presente NIP iniciada pelo beneficiário questiona o não atendimento para cobertura com médico cardiologista. 2. Você já tem todo, produzindo a resposta, você já tem tudo o que aconteceu. 2. Consulta agendada. Em razão da reclamação do beneficiário, a ouvidoria entrou em contato com o mesmo a fim de compreender o ocorrido. Em resposta, o senhor fulano informou que teve dificuldade para agendamento com o médico cardiologista, que haja visto que só havia consulta para a sua agenda daqui a 3 meses. Em análise sistêmica, a ouvidoria identificou que o beneficiário entrou em contato para agendar com o Dr. fulano, no entanto, realmente o médico só tinha agenda para daqui a 3 meses. Foi oferecido o Dr. fulano de tal, que tem consulta no dia X. Na ocasião, o beneficiário não aceitou, no entanto, no contato feito com a ouvidoria, ele aceita a consulta e confirma o seu comparecimento. O beneficiário agradece o contato e confirma que comparecerá à consulta. Ponto. 3. Conclusão. Diante do exposto, a operadora requer o arquivamento da notificação da NIP, da presente NIP, com base no artigo 14 da RN 388, haja visto que a questão foi saneada com o beneficiário. Ponto final. Viu falar do prazo da RN 259? Não. Viu falar se o município era ou não contíguo com o cara? Não. Viu? Não viu. Por quê? Não interessa. Não interessa. O que interessa, o que é? A efetiva resolução do problema. Se o beneficiário está em acordo, se você tem uma resposta objetiva, se o beneficiário concorda com aquilo, não fica inventando informação desnecessária. Ah, mas a maioria das NIPs se desdobram em autos de infração por falta de informação adequada. Eu já escutei isso lá na agência. É verdade, mas às vezes vale mais a pena responder a um auto de infração do que entregar uma informação que não interessa. Bom, uma demanda classificada como não resolvida pela ANS importa em uma análise conclusiva pelo agente regulatório, né, e início de inscrição de um auto de infração que é encaminhado à operadora com prazo de 10 dias úteis para resposta. Eu ouso dizer que a NIP é mais importante que o auto de infração. Ninguém pode concordar comigo, mas eu, Bruno, acho que ninguém me convence do contrário. Sabe por quê? Porque na NIP você foi chamado a resolver um problema, aquela resolução de problema esvazia o interesse público que importaria na instauração do auto e você tem um volume de demandas infinitamente superiores em NIP do que em processo administrativo. Então a NIP é o termômetro da operadora. Aliás, um volume muito grande de NIPs importa em direção técnica. Tá? E aí tem que ir lá, encarar a turma lá para apresentar, né, um prazo, passar por uma direção técnica, é um negócio complicado. Melhor atender, ter aqui atenção ao que está acontecendo. Né? Mas qual é a questão no auto de infração? O auto de infração ele consegue ainda ser mais objetivo que a NIP. Porque na NIP a questão ainda é aberta. Né? Você tem a reclamação do beneficiário, você liga para entender, você gera uma solução que pode ou não ser aceita, no nosso caso, evidentemente, não foi aceita. E essa decisão que instaura o auto, ela é fundamentada. Então você tem uma análise conclusiva, você tem uma fundamentação do porquê da instauração do auto. O que faltou na NIP
que obrigou o agente administrativo, né, ato administrativo vinculado, a iniciar um auto de infração. O que aconteceu? Né? Aconteceu alguma coisa. E esse aconteceu alguma coisa traz a gente para cá para uma análise também objetiva e direta sobre o evento. Olhar para a análise conclusiva e extrair o que aconteceu. Não vai, de novo, inventar um monte de coisas. Eventualmente, vai ter que ser feito um novo contato com o beneficiário, o processo pode ser instruído. Vai ter que ser feito um novo contato com o beneficiário para explicar ou para entender o que aconteceu, se estava tudo resolvido, por que ele disse que não estava, se houve atendimento no SUS, por que houve atendimento no SUS, se a rede foi oferecida eventualmente, situações que geram, né, autos de infração, porque a nossa resposta agora ataca a análise conclusiva. Agora a gente não ataca mais a NIP, agora é a análise conclusiva, porque ela é o fundamento de validade do auto. Uma vez identificado qual é o fundamento de validade do auto, qual é a técnica padrão? Não interessa o resto, só interessa o fundamento de validade do auto, que é para isso que a gente está aqui no processo administrativo. Número de páginas. Não, agora já não faz mais diferença, como faz na NIP, ser muito objetivo. Aqui você pode se alongar desde que haja um motivo para isso, porque caso contrário, quando você se alonga, você diz mais do que deveria. E não se diz mais do que deveria na administração, diante de quem tem poderes para desdobrar demandas. E ele não faz isso porque isso é um ato discricionário. É porque uma vez identificado, ele tem que fazer o ato administrativo vinculado. Ele atende ao interesse público quando investiga e identifica uma outra irregularidade. Então não adianta dizer que a agência, que o regulador foi ruim, foi maléfico, malvado, porque viu uma coisa que não estava sendo discutida. É a função principal dele fazer isso. Tá? Então vamos ter atenção. Né? A questão é essa. Você pode gerar contato com os beneficiários, aquilo que a gente acabou de falar. Gerar o contato, gerar a solução é importantíssimo. Atacar a motivação da decisão que instaura o auto. É aqui que está a questão central do auto de infração. Por quê? Se você consegue esvaziar a razão da existência do auto, não há como o administrador, né, a administração pública, motivar uma decisão condenatória. Como que ele vai fixar uma condenação se ele não vai conseguir motivar? Né? Às vezes o pensamento vem inverso. Então essa que é a questão. Quando você ataca o fundamento do auto, né, você está querendo dizer o seguinte, olha, deu certo. Não adianta dizer que o atendimento do seu fulaninho foi garantido. Mas eu não provei. Aí ele liga para a agência e diz que não provou. E aí, se você não apresentar, qual é o fundamento do auto no nosso caso? Provar que deu a cobertura. Então, se você não tem a prova do agendamento, mas no auto de infração, em princípio, você já tem a prova de que ele foi atendido. Você tem lá o faturamento, por exemplo, né? Que mostra que, né, o uso do plano, ele estava lá, foi atendido. Então, você provou, elidiu o auto, que é o que interessa. Então, aqui é elidir decisão, tá? Nada disso deu certo. Quem que sobrou? Recurso administrativo para a diretoria colegiada. Recurso dirigido à diretoria de fiscalização com pedido de remessa à diretoria colegiada. Tá? Essa é a técnica. Igual a recurso de apelação. Aqui o recurso é jurídico, porque você já passou por duas esferas, né, de análise, mesmo dizendo que uma é pré-processual, a gente já viu que ela tem uma importância gigante, né? Passou por uma tentativa de elidir aquilo que foi dito primeiro, e aí sobrou uma questão muito técnica que vai ter que ser avaliada a conveniência da operadora em acessar ou não. Por quê? Para o recurso administrativo, você tem que ser capaz de efetivamente elidir agora o que ficou decidido pela DFIS, né? Em julgamento de primeira instância. Não é simples, o negócio é complexo. Então, assim, a decisão vem fundamentada
E esse fundamento que vai ser impugnado agora tem um viés mais técnico, né? De encontrar e de identificar na legislação julgamentos anteriores da própria diretoria, né? Que é difícil porque a gente só consegue a jurisprudência própria, né? Raríssimas exceções de alguns colegas. Até era interessante montar um banco de jurisprudência da DICOL, né? Identificar e descaracterizar, né, a tipificação, o tipo administrativo, ali você vai bater efetivamente no tipo administrativo, na questão muito técnica, porque é só o que resta para julgar na segunda instância, né, na DICOL. Diferente disso, eles vão se ater ao que aconteceu, né, na análise, na NIP e no julgamento do auto de infração. Então você precisa de uma questão técnica e geralmente essa questão é bem fundamentada, né? Cabe lembrar que cabe nesses recursos administrativos antes que ele suba para a instância superior, né? No caso para a DICOL, cabe reconsideração, tá? Ele pode ele mesmo fazer a reconsideração da decisão, desclassificando a demanda, cancelando o auto e, se for o caso, gerando outro, porque houve a mudança da tipificação, e aí aquele auto não se presta mais, e ele devolve o processo para a primeira instância para novo julgamento, e aí você tem todas as garantias constitucionais do devido processo legal, ou a própria DIFIS diz que realmente ele tem razão, extingue, cancela, né? Ou sobe mesmo para a DICOL, e aí lá em cima as coisas têm que se resolver, tá? Bom, mas julgou, né, na DICOL, e, infelizmente, a sua multa chegou. E agora? Bom, o que resta, né? Resta o óbvio, pagar. E o pagamento tem uma questão relevante, porque o não pagamento, né, que é o que vem depois disso, de uma forma ou de outra, ou importa em depósito, ou importa em contingenciamento. Então, de uma forma ou de outra, você tem que ter o dinheiro. Tá? Então, pagar é uma estratégia jurídica, sim, que tem o seu viés econômico-financeiro. Você tem um parcelamento em até 60 vezes. Né? Isso também interessa porque você, né, tem umas diferenças, mudanças contábeis na hora de fazer o contingenciamento quando você tem parcelamento. Você tem o recurso hierárquico impróprio, que foi dito lá atrás já, né, que tem cabimento. No nosso caso, o recurso hierárquico é ao ministro da Saúde. Eu confesso que eu, Bruno, nunca fiz um recurso hierárquico. Acho que não é que seja de difícil procedência no Ministério da Saúde. Eu acho que ele pode ser muito demorado e pouco resolutivo. E aí você tem um ministro que não vai querer se envolver nas decisões, né, da agência, salvo em situações assim extremamente excepcionais, né? Mas porque regra geral, acho muito improvável, né? Lembrando que essa decisão não obsta a inscrição no CADIM e nem a execução fiscal. E aí sobra, né, o princípio da não afastabilidade do Poder Judiciário. Vamos para a Justiça, né? No Poder Judiciário, só o depósito integral da dívida obsta a inscrição no CADIM, né? Então tem que fazer o depósito integral em juízo, comunicar à agência, faz o pedido, distribui a ação, faz o pedido de depósito integral, o juiz autoriza, deposita, faz o depósito, junta tudo e comunica à agência, que também vai ser comunicada no momento da citação. Mas tem lá um regramento para recepcionar esse material lá, para obstar a inscrição no CADIM. É importante que isso aconteça, tá? Cuidado com o mérito administrativo, muito cuidado na análise do mérito. Infelizmente tem colegas que querem, né, reinventar a agência, a ANS, dizer que está tudo errado e tal, e se perdem no meio do processo. Interessa aqui combater o fundamento da decisão. Qual é a motivação? Aonde você modula o efeito do mérito administrativo? Na motivação, no fundamento. Se tem ou não fundamento. Aquele fundamento é válido,
é antijurídico, é regular, qual é a juridicidade daquilo que está sendo analisado. Então, assim, cuidado com as vertentes, né, que dizem teorias da conspiração e tudo mais, isso não interessa. Perda de tempo e de dinheiro da operadora, né, que é o cliente. Então, assim, uma análise muito objetiva, né, sobre o bem jurídico tutelado, sobre a lesão ao bem jurídico tutelado, né, análise sobre o interesse público, tudo que a gente veio conversando aí nessa 1 hora e qualquer coisa que já se passou, né, isso muito interessa na demanda judicial, mas principalmente a fundamentação, para saber se você tem ou não espaço para discutir aquele pedacinho do mérito administrativo da decisão que é passível de discussão no judiciário. Tá? Então, muita atenção e muito estudo. Né? Tem uma bibliografia ótima lá no começo, estudem. Então é isso, né? Essas são as hipóteses aí até o fim no judiciário. Vamos em frente. Números do setor, né? Caminhamos aí para o último quadro, né? Os dados são públicos, tem ranking de operadoras com índice de reclamação alto, baixo e tal. Os dados estão lá no site da agência, ANS, plano de saúde de operadoras, informações e avaliações de operadoras. Está lá o índice geral de reclamações, né? Ele divide em operadoras de grande, médio e pequeno porte. Nas de grande porte, né, no último ano, de março de 2019 a fevereiro, né? Esses dados são de fevereiro de 2020, extraídos ontem, dia 22 de abril de 2020. Eles atualizam mês a mês, mas a gente agora está em abril. Em maio ele atualiza março. Então, mas a gente tem aqui os últimos 12 meses. Você tem aí o índice geral, né, de reclamações nos operadores de grande porte. Nas operadoras de médio porte, a curva é um pouco diferente. Você tem aí um aumento de reclamações em dezembro e aí agora começa a melhorar. E você tem nas de pequeno porte, que vem de um ano muito ruim e acho que ela tenta melhorar, né? Importa referendar, esse dado aqui é das operadoras de grande porte, mas ela é muito parecida nas de médio e pequeno. Importa referendar que a maior parte, essa Pix aqui fala disso, que a maior parte das demandas tem natureza assistencial, então cobertura pelo rol, né, das demandas de rol, o prazo, aquela coisa toda que a gente conversou, tá aqui, né, a menor porção questões administrativas, né, não assistencial, e na efetiva resolução de demandas, o que mais resolve demanda é a inativação da NIP. Então tudo que está aqui em amarelo, né, que é quase 95%, mais até, é inativação, ou seja, a questão foi resolvida com o beneficiário, com o contato, com o dado, ou o beneficiário disse que foi resolvido e ele não retornou para a ANS. E não retornou para uma situação simples, foi resolvido. Então isso inativou a NIP, que é um fato importante. Então, aquilo que a gente falou lá atrás, NIP é equipe, não é só resposta e não é só ação, é um somatório. NP, que está ali, o azulzinho, não procedente. Então as NIPs julgadas como não procedentes, o beneficiário reclamou, insistiu e a operadora provou que estava certa. E o pequenininho aqui, o RVE, que é a reparação voluntária eficaz na menor porção. Importante, né, dizer que não precisa se espremer para ficar olhando aqui não. Eu sei que deve ser difícil de olhar daí, mas o material vai estar disponibilizado, né? E esses dados são públicos, acesso ao site da agência, que vocês vão ter tudo isso lá. Tá? O mercado de saúde suplementar é extremamente regulado, né? E os dados são públicos, a agência tem isso de excelente, né? Você tem uma publicidade muito grande dos atos e dos dados, né? Tá tudo lá, é só pesquisar e sem muita dificuldade, né? Perdão. Gente, muito obrigado, muito obrigado mesmo. Eu adoro essa matéria, né? Processo administrativo sancionador é um negócio assim espetacular, super interessante, né? Que tira a gente, né? Faz a gente pensar fora da casinha,
com situações e fórmulas que são diferentes, né? Principalmente do judiciário convencional. A gente tem que ter muita atenção, né? Muito cuidado nas respostas, no trabalho, porque ter essa tranquilidade também de saber que não tem uma resposta única, né, para o que está sendo feito. Eu mesmo aqui apresentei a minha versão, mas eu tenho certeza que os colegas têm a versão de vocês que são igualmente eficientes. E de repente o somatório das nossas causa uma versão ainda mais eficiente. Então, muito bacana se a gente tiver a oportunidade de discutir tudo isso em algum momento. Próxima aula, eu vou tentar gravar na semana que vem, no dia 30 de abril, ressarcimento ao SUS. Vamos falar dos reflexos da constitucionalidade do ressarcimento ao SUS e se não ficou nenhuma inconstitucionalidade no caminho. Tá? Outra matéria que eu sou suspeito porque eu adoro. Aliás, tudo que se envolve essas matérias eu gosto bastante. Depois disso a gente ainda tem mais 2 ou 3 aulas no programa. Eu vou conferir. Uma é a defesa do operador em juízo. Eu quero discutir jurisprudência. E aí a gente fala de temas gerais. Eu vou pegar esses teminhas que foram ficando soltos, né, no caminho para a gente ir devolvendo um pouquinho eles e tudo mais. Depois da semana que vem, no dia 4 de maio de 2020, os prazos processuais voltam. Então a gente vai ter aí uma semana, pelo menos, de pausa para ver como que a coisa vai fluir aqui. E depois a gente volta a gravar aí devagarzinho, né? Uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias, de acordo com a demanda dos colegas. Quando a pandemia acabar, vai ser uma festa, a gente vai sentar todo mundo aqui no escritório, botar essa sala cheia. A gente está aqui na sala de reunião do meu escritório, vai estar aqui todo mundo aqui sentado, a gente trocando conversa, trocando ideia, vai ser super divertido. Ou então, né, lá na auditório da OAB, para que a gente siga com tudo isso. Gente, olha, muito, muito, muito obrigado por vocês terem aí acompanhado. Desculpa pela interrupçãozinha que nós tivemos aí no meio, deu um problema aí com o vídeo. E a gente está aí à disposição, o material vai ficar disponível, tá bom? Qualquer coisa é só mandar aí uma mensagem, mandar um e-mail. Todas as críticas e sugestões são extremamente bem-vindas, bem como recomendações de temas, viu? Um abraço e até a próxima.